Olá, bom dia, 9 horas e 36 minutos. Hoje é terça-feira, 18 de novembro de 2025. Vamos juntos com as primeiras informações desta manhã. Estamos ao vivo, direto de São Paulo, e por isso abrimos o nosso telão com imagens da capital paulista, tempo fechado, com previsão de chuva a qualquer hora e tem risco de temporal. Aí você acompanha a movimentação na Avenida Paulista, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Entre os destaques de hoje, Papa diz que a Amazônia é sinal vivo da criação e pede urgência no cuidado com o meio ambiente. Em Brasília, PL que combate crime organizado entra na pauta de votação e Padre Wagner Ferreira faz visita à Terra Santa. Esses e outros destaques a partir de agora. O Papa Leão XIV enviou mensagem em vídeo às igrejas particulares do Sul Global, reunidas na COP30 em Belém, capital do Pará. As informações com Danúbia Gleiser. Na mensagem, de acordo com o Vaticano, o Papa quis acompanhar a voz profética dos cardeais que representam as igrejas do Sul Global, ou seja, aquelas localizadas nos países em desenvolvimento, principalmente na África, Ásia, América Latina e Oceania. São eles o cardeal Jaime Spengler, cardeal Fridolin Ambongo e cardeal Felipe Neri Ferrão, presentes na COP30, a Conferência do Clima organizada pela ONU em Belém, no Pará. No início do vídeo, Leão saúda as igrejas particulares do Sul Global reunidas no Museu Amazônico de Belém, acompanhando a voz profética dos cardeais na COP, dizendo ao mundo, segundo ele, com palavras e gestos, que a Amazônia continua sendo um sinal vivo da criação com uma urgente necessidade de cuidado. Vocês escolheram a esperança e a ação frente à desesperação, disse o Papa, construindo uma comunidade global que trabalha em conjunto. Tem-se alcançado avanços, mas não suficientes, enfatizou. Para ele, a esperança e a determinação devem se renovar não só com palavras e aspirações, mas também com ações concretas. Alertou que a criação clama enchentes, secas, tormentas e um calor implacável. Uma de cada 3 pessoas vive em grande vulnerabilidade em consequência dessas mudanças. Leão citou o Acordo de Paris, que para ele tem impulsionado um progresso real e continua sendo a ferramenta mais poderosa para proteger as pessoas e o planeta. Contudo, enfatizou: mas devemos ser honestos. Não é o acordo que está falhando, senão nossa resposta. O que está falhando é a vontade política de alguns. A verdadeira liderança implica serviço e apoio em uma escala que possa fazer realmente a diferença, alertou. Ao final da mensagem, expressou que este Museu Amazônico seja recordado como o espaço onde a humanidade escolheu a cooperação frente à divisão e à negação. Que Deus lhes abençoe a todos em seus esforços por seguir cuidando da criação de Deus. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Danúbia. E no Peru, uma estátua gigante foi erguida em homenagem ao Papa Leão XIV. A escultura de 5 metros foi instalada no último dia 14 na rotatória Gran Chimu, em Chiclayo. A estátua faz parte de um novo roteiro turístico intitulado Caminhos do Papa Leão XIV. O trajeto abrange 4 regiões: Lambayeque, Piura, La Libertad e Callao. 5 artistas peruanos levaram 4 meses para produzir o monumento em fibra de vidro. A estátua pesa meia tonelada e foi descrita pelos idealizadores como símbolo de união e fé para Chiclayo, conhecida como capital da amizade. A homenagem busca destacar o trabalho pastoral do Papa Leão XIV no Peru, onde atuou entre 1985 e 2023, principalmente em Chiclayo, local em que foi nomeado bispo em 2014 e permaneceu por 8 anos. O Brasil recebeu um lote de insulina para tratamento do diabetes tipo 2 e depois do vai e vem, PL que combate o crime organizado entra na pauta de votação na Câmara dos Deputados. Francisco Coelho.
Sidney, o primeiro lote de insulina Garglia foi recebido pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Mais de 2 milhões de unidades serão distribuídas no Sistema Único de Saúde para o tratamento do diabetes tipo 2. O medicamento é mais eficiente no combate aos sintomas da doença e já era utilizado em pacientes com diabetes tipo 1. A aquisição foi realizada por meio de uma parceria de desenvolvimento que vai transferir a tecnologia de produção para o laboratório Biomanguinhos da Fiocruz. Estimativas do Ministério da Saúde apontam que 20 milhões de brasileiros vivem com diabetes. E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, decidiu colocar em votação o projeto de lei antifacção. A proposta foi enviada ao Congresso pelo governo. Sofreu várias alterações na forma e ainda não é consenso entre parlamentares. Deputados da base governista afirmam que as mudanças no texto impedem a atuação da Receita em bloqueios financeiros de organizações criminosas. Já os parlamentares da oposição querem equiparar as facções a grupos terroristas. O projeto de lei passou a ganhar mais destaque no Congresso após a operação no Rio de Janeiro contra o crime organizado. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigado, Francisco. Na reta final da COP30, ministros de cerca de 160 países voltaram a Belém para definir os últimos detalhes antes do acordo final. Mais informações com Aline Campelo. E para entender o que esse ritmo de negociações significa e quais são os possíveis caminhos daqui para frente, nós conversamos com o professor de Economia do IBMEC Brasília, João Gabriel de Araújo. Professor, muito obrigada pela presença. Qual que é exatamente a função desse financiamento, para que serve, e esses recursos podem apoiar de alguma forma países vulneráveis? Bom, eu que agradeço. Com certeza, esses recursos são para apoiar países vulneráveis, porque o principal foco, principalmente do Tropical Forest Forever Facility, que é o TFFF, o principal acordo que está sendo negociado na COP30 com relação aos financiamentos, ele é para a manutenção das florestas tropicais. E uma grande parte dessas florestas tropicais, elas se concentram em países emergentes ou países pobres, como são caracterizados dentro da renda definida por organismos como o Banco Mundial. Então, sim, esse recurso é para aporte para países emergentes e para países em desenvolvimento na sua maioria. A questão é que o valor que foi arrecadado, o valor que já foi construído ali dentro dos acordos, ele ainda é insuficiente para conseguir fazer a manutenção da forma a atingir os resultados esperados, né, como os propostos estabelecidos dentro do Acordo de Paris. Até o final da conferência é possível atingir essa meta? Quais são os mecanismos para alcançar? Bom, dificilmente vai ser possível atingir essa meta ainda no final da conferência, né? Principalmente pela falta de participação de alguns países chaves, de alguns países grandes que nós temos aí ao redor do mundo. Então, a expectativa é que esses acordos continuem em negociação ao longo do ano e ao longo do próximo ano também para a próxima COP, para poder, então, suprir essas necessidades e tentar arrecadar o máximo de recursos possíveis para poder fazer a manutenção dessas florestas e tentar atingir a meta estabelecida dentro dos acordos, né? Então, com certeza, para essa COP ainda chegar nesses valores vai ser muito difícil, mas ainda na possibilidade de negociação ao longo dos próximos meses até do próximo ano. Perfeito, professor João Gabriel, muito obrigada pelas informações. De Brasília, Aline Campelo para o Canção Nova Notícias. Obrigado, Aline. A seguir, Padre Wagner Ferreira tem encontro com o Patriarca Latino de Jerusalém e Conselho de Segurança da ONU aprova plano de paz para Gaza. Não saia daí que a gente volta em instantes. Estamos de volta para falar das condições do clima. Hoje tem risco de temporal no sul, chove em boa parte do sudeste e do nordeste. Acompanhe a previsão do tempo em todo o país. Esta semana tem alerta de temporais, principalmente na região sudeste. Isso acontece por causa de uma nova frente fria que avança sobre a região e segue até a Bahia. São Paulo, Curitiba e Florianópolis entrarão na rota dos temporais.
O deslocamento dessa nova frente fria também chega ao sul de Minas, intensificando o calor e a chuva. Máxima de 28 graus em Belo Horizonte e 29 no Rio de Janeiro. A chuva forte continua na região central do país. Destaque para Mato Grosso do Sul, que só vai ter tempo aberto no início da tarde. Chove também no sul de Goiás. No Nordeste, o tempo é firme, deve chover apenas no Maranhão e no Piauí. O calor é de 35 graus em Teresina. Os temporais se concentram novamente no norte do país. Pará e Tocantins, o tempo seguirá mais firme. Conselho de Segurança da ONU aprova plano de paz para Gaza e Trump não descarta operação terrestre na Venezuela. Assuntos em destaque pelo mundo nesta terça-feira. Uma nuvem de fumaça foi observada nesta terça em Canhunes, na região sul da faixa de Gaza. Autoridades locais não informaram se foram bombas ou algum foco de incêndio. A cena ocorre um dia depois do Conselho de Segurança da ONU aprovar o Plano de Paz para Gaza, apresentado pelo governo Trump para a reconstrução da área após o cessar-fogo entre Israel e Hamas. O Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 membros. Rússia e China se absteram da votação. Por fim, o órgão obteve 13 votos a favor da aprovação do plano de paz. Além da reconstrução de Gaza, o plano inclui o desarmamento do Hamas, a implantação de conselho de paz e o envio de forças internacionais para estabilização da região. Enquanto isso, no Caribe, cresce a tensão entre Estados Unidos e Venezuela. A presença de militares americanos aumentou na base naval de Porto Rico. O maior porta-aviões do mundo atracou na região com 5.000 militares e dezenas de aeronaves. De acordo com Trump, o objetivo é combater os narcoterroristas e frear o envio de drogas aos Estados Unidos. Dezenas de ataques foram realizados e mais de 80 pessoas foram mortas. Questionado por jornalistas, o presidente americano afirmou que pode conversar com Maduro em algum momento, mas não descartou a operação terrestre na Venezuela. Já Nicolás Maduro voltou a pedir paz e abertura de diálogo. Um novo ataque contra cristãos na Nigéria chamou a atenção para a situação da perseguição vivida pelos cristãos no país. Vamos conferir mais detalhes e outros destaques do nosso portal de notícias com Gabriel Fontana. A Arquidiocese de Kaduna relatou que, na madrugada de ontem, um grupo de homens armados invadiram a residência do pároco da igreja de Santo Estevão, Padre Bobo Pascal. No mesmo ataque, militantes assassinaram o irmão de outro sacerdote e raptaram diversas pessoas. Até o momento, a Arquidiocese não registrou outras vítimas fatais. O clima de tensão permanece elevado na região, pois ataques como esse têm se tornado mais recorrentes em áreas onde a presença de grupos extremistas é significativa. Segundo a Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, a falta de segurança na Nigéria é fruto de uma combinação de criminalidade, violência intercomunitária, terrorismo organizado e discriminação contra cristãos. No último relatório de liberdade religiosa, publicado pela organização no mês passado, o país foi classificado como sob perseguição. Além disso, o governo dos Estados Unidos redesignou a Nigéria como país de preocupação particular, sob a Lei de Liberdade Religiosa Internacional. Agora, mudando de assunto, aqui em Cachoeira Paulista, o Santuário do Pai das Misericórdias se prepara para o início do tempo do Advento. Neste domingo será inaugurada a iluminação de Natal, após a missa das 6 horas da tarde, presidida pelo padre Bruno Costa. A decoração natalina conta com 3.000 metros de cordões luminosos e 20.000 lâmpadas de LED. Na fachada do santuário destacam-se 2 anjos de 7 metros de altura e 12 silhuetas de harpa com 3,5 metros de altura. Na rotatória próxima ao santuário, uma árvore de bolas com 7,5 metros complementa o cenário. Fica então o convite para visitar o santuário neste tempo do Advento e também no Natal. Para conferir essa e outras notícias, acesse nosso site noticias.cançãonova.com e siga nosso perfil no Instagram, @cnnoticias. De Cachoeira Paulista, Gabriel Fontana, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Gabriel. Católicos da Venezuela celebram hoje a festa de Nossa Senhora de Tiquinquira, na cidade de Maracaibo, capital do estado de Zulia. A festa, que começou no domingo, reúne milhares de devotos. Luz Torres tem as informações.
Nesse mês de novembro, Maracaibo recebe devotos de toda a Venezuela para homenagear a padroeira do estado de Zulia, Nossa Senhora de Chiquinquirá, conhecida carinhosamente como La Chinita. Nessa terça-feira, as celebrações começaram à meia-noite na Basílica de Nossa Senhora de Chiquinquirá e seguem ao longo do dia. Agora pela manhã, além da celebração eucarística, às 10 horas, haverá também uma programação voltada às famílias. Às 5 horas da tarde, haverá a missa solene presidida pelo arcebispo metropolitano de Maracaibo, Dom José Luiz Azuaje Ayala, além do clero de outras dioceses do país. Na celebração, todo o povo de Zulia será consagrado à proteção da Virgem de Chiquinquirá. Neste ano, as celebrações da padroeira aprofundam a devoção aos primeiros santos venezuelanos, os beatos José Gregorio Hernández e Carmen Rendiles, canonizado em 19 de outubro. De Assunção, Luz Torres para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Luz. O padre Wagner Ferreira, presidente da comunidade Canção Nova e da Fundação João Paulo II, está na Terra Santa. Durante a visita, teve um encontro com o patriarca latino de Jerusalém. Vamos saber os detalhes com nossa correspondente, Cristiane Monteiro. Bom dia, estamos aqui no Horto do Getsemane com o Padre Wagner. Bom dia, Padre Wagner. Padre Wagner, o que foi esses dias para o senhor aqui com as comunidades da Terra Santa? Bom dia a todos. Foram dias de graça. Eu vim para a Terra Santa para pregar a jornada, um retiro espiritual aos membros da comunidade que vivem em Nazaré, que vivem aqui em Jerusalém. Também tive a oportunidade de estar com o patriarca de Jerusalém, o cardeal Pier Battista Pizzaballa. Tive a graça também de estar com um bispo auxiliar, Dom Rafik, que ele se localiza lá em Nazaré. E também a graça de conversar com o custódio, o Frei Francesco Yelton. A graça de encontrar também outros cristãos, árabes, de conviver com muitos irmãos, de passar em alguns santuários, como nós, por exemplo, celebramos a Eucaristia no Santo Sepulcro. Então, e aqui no Getsemane também celebramos a Eucaristia. Foram dias de graça. E aproveito para dizer, olha, a Terra Santa está esperando por você. Nós podemos retomar as peregrinações porque o ambiente, o clima é de serenidade, de paz. Vale a pena vir em peregrinação à Terra Santa. De Jerusalém, Cristiane Monteiro para o Boletim de Notícias, edição da manhã. Obrigado, Cristiane. E após vencer o Senegal por 2-0 no último final de semana, a seleção brasileira de futebol enfrenta a Tunísia hoje, às 4h30 da tarde, horário de Brasília. O Brasil terá pela frente mais um adversário africano nesta terça-feira. Em toda a história, foram 45 disputas contra adversários do continente, sendo 38 vitórias brasileiras, 2 empates e apenas 4 derrotas. O Brasil realizou o último treino antes da partida no estádio onde será a disputa, em Lille, na França. Depois de um jogo muito bom contra o Senegal, um jogo onde o time teve muita dinâmica, muito foco, muito compacto, muitas coisas boas para a gente levar para a nossa Copa do Mundo. Eu acho que para a gente estar nesse patamar e manter nesse patamar, é continuar e dar resposta de novo nesse jogo contra a Tunísia. É isso que a gente quer. Para manter, porque a gente sabe que com a Copa do Mundo a gente não pode oscilar desse jeito, é isso que a gente está focando bastante para esse jogo da Tunísia. Em março do ano que vem, a seleção brasileira tem mais 2 amistosos contra a França e Croácia. Esses serão os últimos jogos antes da convocação para a Copa do Mundo. A edição de hoje termina aqui. Você confere mais informações em nosso site e em outra edição do Canção Nova Notícias, às 6:45 da noite. Obrigado por ficar conosco. A gente encerra com imagens da Avenida Paulista. Um ótimo dia para você e até amanhã.